A agenda dela tá difícil, hein? Tá ficando aí muito solicitada. Então, eu acredito que hoje tem uma porção especial de Deus sobre essa igreja. A Andresa é uma pessoa que a gente admira pela sua postura com Cristo. Tem uma família linda, com a qual também nós admiramos. E eu creio que Deus assim vai estar fazendo algo especial. E para que Deus faça algo especial, não fique aí dependendo do pregador. Porque o pregador ele depende do Espírito. Então se conecte com o Espírito, né? Estava aqui a missionária falando aqui coisas tremendas. É o que Deus faz. E a gente é assim, se a gente estiver com os ouvidos atentos, Deus vai fazer hoje aqui. E quer ver? Quer aprender quantas coisas você perde na pregação? Diga sim. Sim. Vou ensinar para você. Quando você chegar em casa, você entra na internet. Depois que o Rick postar, aí você vai lá, clica na mensagem que você assistiu. Aí você se inscreve no canal, curta e compartilha. E quando você escuta novamente, você diz assim, meu Deus, eu estava presente e eu perdi esse detalhe. Deus tem proporcionado para essa igreja esse privilégio, usando o nosso amado irmão Rick, é ele ali, ó. Rick tem gravado as mensagens. Outro dia eu estava chorando com um pregador dessa igreja, eu ia pregando, aí depois foi que eu vim perceber que era eu mesmo pregando para mim mesmo. Eu digo assim, tu falou isso, Senhor, no meio da igreja? Eu digo assim, meu Deus, eu nem lembrava. E assim Deus tem proporcionado pregadores aqui, que têm subido aqui com compromisso da palavra. A Andresa é uma dessas pessoas que Deus tem se agradado, Andresa, pelo compromisso que você tem. E hoje se acalme. Relaxe. Porque Deus vai fazer. Amém? Estenda suas mãos para cá. Deus, aqui é tua filha. Sou raça. Sou. Se sebra sou. Se raçou que sou raça. Xereta sou tei do rio ho. Miaio harase arase kamahas. Tori show. Enche a tua filha com teu espírito. Em nome de Jesus. O Senhor manda dizer que se agrada da tua humildade. E sobre você nessa noite, estou todo arrepiado, desceu algo do Espírito em especial. Amém? Aleluia. Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus. É porque nós somos assim. Chamado Deus nos dá, mas a gente tenta fugir. E a gente coloca tantos obstáculos em cima, que o Rick me mandou um vídeo meu e eu falei assim, legal, mas eu não vou ver. Aí ele falou, pois veja. Eu não consigo. Eu não consigo porque eu acho que eu não fui bem, eu não gosto da minha voz, eu não gosto da forma... E eu prefiro não ver. Porque não é fácil. E quando a gente carrega o temor a Deus, então tudo se torna mais difícil ainda para a gente. E eu ainda não sei muito não, o que eu sei é muito, muito, muito pouco e vem diretamente dado do que Deus de fato coloca no meu coração. E Deus colocou algo sim no meu coração há uns dias atrás, e por hoje ser um culto profético, eu estava tentando ler outra coisa. E eu insistindo, sentada ali, insistindo, em casa conversando com uma pessoa, Deus falou 3 vezes um assunto, mas que tinha a ver com o que estava na Bíblia eu lendo. E aí eu percebi esse sinal e eu ainda não quis. Cheguei aqui e fui ler outra coisa. Até a irmã vir com a palavra oficial e falar santidade.
E aí eu comecei a ler, o pastor foi me cumprimentar, eu estava lá lendo de novo, que eu já havia lido uns dias atrás, porque não adianta eu chegar aqui e querer falar algo que eu queira, por ser um culto profético. Eu tenho que ser fiel e falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, independente se vai agradar ou não. Eu não estou aqui para agradar homens, e sim para agradar a Deus. Porque eu estou aqui somente por causa dele. Porque tudo é por ele e para ele, são todas as coisas. Então eu estou aqui para falar o que Deus ministrou ao meu coração. E eu creio que se Deus colocou isso no meu coração é porque Ele conhece, Ele sabe a vida, o coração da igreja. Não só do que estão aqui, mas do que vão assistir a este vídeo também. Então eu louvo muito a Deus pela vida dos meus pastores. Porque Deus sabe que colocou Ele nas nossas vidas no momento que a gente também precisava muito. E Deus, Ele une propósitos na vida daqueles que são fiéis a Ele. Então, louvo a Deus por este convite, que cada um de nós venhamos abrir os vossos corações para receber mais de Deus. Louvo a Deus pelo apoio do meu esposo, porque quando a irmã, você veio para cá, eu olhei para o relógio 1 hora. Aí eu, meu Deus, 1 hora de ministração. Aí ele começou a rir, aí ele foi, calma, vai lá, me dando aquele apoio, né? Aí quando você chamou ela, eu falei, glória a Deus. A irmã começou a falar, eu falei, a irmã é fogo puro, que ela demore bastante aí na oportunidade dela. Ela pode ficar à vontade. Aí o Arthur olhou para mim e falou, mãe, tu tá gostando do que ela tá falando? Eu falei, ela pode falar. Tô gostando da irmã falando. Mas é porque tava bom mesmo, irmã. Inclusive o pastor já tem uma pregadora aí para vir aqui. Então, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, o versículo 12. Hoje nós vamos falar sobre um homem muito conhecido, um homem que foi segundo o coração de Deus, chamado Davi. Só que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porém ele era um homem como eu e você, sujeitos a errar, a pecar, a falhar e também a acertar. E no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, o versículo 12, vai dizer, só vou ler somente esse versículo. Porque fizeste isto secretamente, mas eu farei esta coisa diante de todo o Israel e diante do sol. Amém? Curvem as suas vossas cabeças. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, eu quero ligar a minha oração juntamente com o teu servo, o meu pastor Lindomar. Senhor Jesus, tu conheces a tua igreja, tu sabes, ó Pai, o que eles necessitam ouvir. E eu estou aqui diante de ti, ó Pai, neste púlpito, para entregar aquilo que o Senhor vem ministrar ao meu coração, que o Senhor vai falar à tua igreja, pois eu sou somente um vaso que entrego a minha vida, o meu coração totalmente a ti, e me rendo em teu altar, Senhor. Que o Senhor venha usar-me, Senhor, de acordo com o teu querer, com a tua vontade. Que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre o teu altar, sobre a tua igreja. E no santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Davi todos nós conhecemos. Conhecemos ele desde o início até o fim. Conhecemos ele desde quando ele era um menino, quando ele estava escondido, cuidando das ovelhas do seu pai. E desde quando ele estava ali escondido, cuidando das ovelhas do seu pai, Deus já via Davi. Deus, ele já o enxergava. Mesmo ele ali, muitas das vezes no seu cantinho somente ele e as suas ovelhas em orações, adorando a Deus, e todos da sua família sem dar nada por ele.
Davi, ele era escondido. Davi, ele era rejeitado. Mas tinha um Deus que olhava Davi. Tinha um Deus que conhecia o coração de Davi. E ali, quando Davi ele foi chamado para ser ungido a rei, quando o profeta Samuel foi até a sua casa, o seu pai o chamou todos os seus irmãos, menos Davi. E a palavra de Deus vai dizer que Deus falou para Samuel não olhar com a aparência para a aparência, mas que olhasse, que Deus olhava o coração e não a aparência como Samuel estava vendo. E ali Samuel perguntou para Jessé se havia outro filho. E Davi veio. E Davi veio aquele rejeitado, aquele escurrachado, aquele humilhado. Veio para ser ungido como rei. E o tempo foi passando. E a história vai contar que Davi venceu muitas guerras, que Davi foi servo de Saul. E ali ele foi passando pelo seu processo. Processo a qual eu e você passamos. O processo de Davi foi ser um bom guerreiro, foi derrubar um gigante, foi acreditar, foi ter fé, foi vencer. Mas ele passou, ele teve que passar por tudo aquilo para que ele conseguisse chegar no lugar aonde ele chegou. Mas a palavra de Deus vai dizer, um pouco mais para frente, que depois de muitas batalhas, de muitas guerras, dele ter vencido bastante, Davi resolveu por um dia ficar na sua casa. A irmã já falou através da cerca do conforto. No meio do conforto que nós nos permitimos muitas das vezes persistir, é onde nós damos legalidades, é onde nós abrimos brechas. Percebemos que ele, quando estava na sua varanda, no seu palácio, em um momento a qual ele achou que não precisava ir para a guerra para vencer e ajudar os seus soldados, ele parou e foi admirar a paisagem na sua varanda. E quantas vezes nós nos acomodamos? Quantas vezes Deus te faz passar por um processo? Quantas vezes você supera um processo e aí você fica acomodado? As coisas começam a dar certo, você começa a sentar, você era para orar de joelhos, já não ora mais de joelhos, você agora está orando sentado. Você está orando sentado, mas de repente você já não começa mais a orar sentada, você começa a orar deitada. Você começa a orar deitada e de repente você está dormindo, porque o cansaço, o sono chegou. Você acordava na madrugada para orar, mas de repente você não acorda mais. E ali o comodismo vai tomando conta da gente. A palavra que nós líamos com frequência, nós começamos a ler uma vez ou outra. E o tempo vai passando e cada vez menos nós vamos diminuindo, nós vamos parando até chegar a certo momento que nós já não fazemos mais. Nós não fazemos mais e o tempo vai passando e aquela angústia vai tomando conta do meu e do teu coração. O tempo vai passando e por você não ter mais aquele vigor, vai chegando as incertezas. A sua fé que era grande começa a ficar pequena. E o comodismo vai tomando de conta e você vai se afastando. Até chegar um certo tempo que se você não abrir os teus olhos, você já não serve mais a Deus. Você já está tendo comportamentos que você tinha antes, quando não servia. Você já está falando como falava antes. Ah, mas Deus não escuta as orações? Sentada, deitada, em pé? Deus ouve. Mas sabe o que é que Deus mais gosta? É do sacrifício. Do sacrifício que eu e você prestamos. A oração de joelhos, ela tem poder da mesma oração de pé? Tem. Ela tem o mesmo poder porque vai de acordo do teu coração e da tua fé. Mas o teu sacrifício de joelho é diferente. Em pé nós oramos confortável, de joelhos o joelho dói.
E Deus está vendo que o teu joelho está doendo, mas tu está de pé. Mas tu está lá orando. Teu joelho está doendo, mas você está lá insistindo. Não vou me levantar, Senhor. Até o ponto que a presença chega e tu não sente mais nem o teu joelho doer. Mas Deus, Ele está vendo. Então ali Davi estava ali naquela varanda, no seu momento de conforto, passeando para um lado e para o outro. Até que de repente ele olha para uma janela e tem uma vista. Vê uma mulher formosa, bela, mas que não era para ele. E a palavra de Deus diz que Deus poderia ter dado qualquer mulher que Davi quisesse. Mas Davi, ele não quis as outras, ele desejou aquela mulher. Ele desejou, e ele desejou de uma tal forma que ele não ficou só no desejo. Ele a chamou. E a palavra de Deus vai dizer que essa mulher, ela era esposa do seu soldado mais fiel, de um amigo. Eu creio assim, que Urias não era tão só um soldado, ele era um amigo fiel de Davi. E um pouco antes, a palavra do Senhor na Bíblia vai estar dizendo no capítulo 11, que após Davi ter caído, ter pecado com Betseba, após tudo ter passado, ela voltou na casa e falou que estava grávida de Davi. E Davi, ali no seu momento de conforto, no seu erro, ele achou por bem que deveria matar Urias. E ali ele foi traçando um caminho de erros, de falhas, porque um pecado leva a outro pecado. E vai levando a outro, e uma mentira leva a outra, um erro leva a outra, e quando você vê, você já está todo embaraçado. E ali, ele chamou Urias, quando estava lá quando Urias retornou de uma batalha, ele chamou Urias, e a palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 15. E ele escreveu na carta dizendo: colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente, e retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. Só que o que mais me chama a atenção é no versículo 14, que vai dizer assim: e sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe, e a enviou por mão de Urias. Amados, você tem noção que é isso daqui? Eu parei e fiquei refletindo nisso aqui. E me perguntei, será que Davi esqueceu que Deus tudo vê? Será que Davi não está vendo o que ele está fazendo? Ele escreveu uma carta para que Urias morresse. E quem carregou a carta foi Urias. A confiança que Davi tinha em Urias e que Urias tinha em Davi, e a covardia que Davi fez com ele. É a mesma coisa. Eu sou uma grande amiga da Sula. E eu falo, Sula, leva essa carta para a irmã Lu. Só que Sula confia tanto em mim que ela não tem interesse nenhum de ler o que está escrito, de ver o que ela está levando, se é uma bomba, o que está escrito. Ela não tem, porque a confiança nela e em mim é verdadeira. E ela simplesmente pega a carta e leva para Lu. E Lu, quando abre a carta, está lá escrito, eu falando mal da Sula, ou mandando Lu matar a Sula. Isso é muito forte. E Deus deixou isso registrado aqui. E eu fiquei, meu Deus, como pode nós seres humanos sermos tão assim? Como pode a gente saber que alguém confia na gente e a gente acabar traindo dessa forma? E isso seja não só dessa forma, mandando matar,
Mas nós traímos o nosso esposo. O esposo trai a esposa. E às vezes não é trair, amados, com adultério, não. Davi adulterou. Mas a nossa traição muitas das vezes vem através de uma mentira que a gente conta. A forma como a gente olha, Davi, ele olhou e Davi foi lá e consumou. Mas às vezes que a gente olha para alguém também, é o nosso filho nos trair. É nós trairmos o nosso filho. Machuca, dói. Infelizmente ou felizmente, Urias ele morreu sem saber. Mas quantas vezes a gente descobre? Quantas vezes eu e você descobre e a gente quer relutar e viver com essa tristeza, essa mágoa, essa dor que carregamos por algo que a gente descobriu, que nos feriu. E Deus manda eu dizer, quem fez não foi você. Por que que você sofre tanto, se não foi você que fez? Não foi a sua mão não está suja. Quem fez foi o outro. Nós precisamos tão somente liberar o perdão e vivermos, seguirmos nossa vida. Ah, mas eu não consigo. Mas tem um Deus que quando nós lançamos diante dele, ele nos ajuda a liberar o perdão. Mas na frente a palavra de Deus segue. E lá na frente tem o profeta Natan que chegou até Davi. E começou ali a lhe contar uma história. Porque muitas das vezes na nossa concepção, nós seres humanos, nós não estamos fazendo nada de errado. Perceba, Davi ele estava em um momento de conforto, começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Consequentemente, creio eu, que Deus se afastou de Davi. A ponto que o que ele estava fazendo de errado não estava mais o incomodando. Porque quando nós estamos em Cristo e nós fazemos algo que não agrada a Cristo, tem uma coisinha que fica assim, ó, cutucando a gente. E nós não conseguimos seguir adiante. Algo nos oprime, o Espírito Santo nos incomoda de uma forma tão grande que a gente não consegue, nós deixamos. É que nem pegar uma batata quente que começa a queimar e a gente solta. Porque o temor que Deus coloca na gente é tão grande que nós não conseguimos seguir adiante. Mas se tem algo que você, que eu, está fazendo e não está nos incomodando mais, amados, nós precisamos refletir. Nós precisamos nos voltar. Nós precisamos voltar a buscar. Porque quando o profeta começou a relatar para Davi, perguntou para ele o que era certo a fazer, e Davi respondeu, e o profeta disse, este homem és tu? Ele reconheceu. Foi o momento que ele parou, reconheceu e disse, pequei contra o Senhor. E por quê? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo diante dos erros, do pecado, da falha de Davi, Davi ele também reconheceu o seu erro. O que mais nos afasta do Senhor, o que mais nos afasta do Senhor é o nosso coração duro de pedra. Porque Deus ele já sabe que eu e você somos falhos. Deus ele já sabe que vai ter vezes que nós não vamos conseguir. Deus sabe, não no ato de pecar, coisas que é muito, mas por exemplo, certa feita a gente sai da graça, acabou brigando com alguém. Deus ele sabe, Deus conhece. Deus ele sabe que há momentos que nós vamos fazer isso. Mas nós precisamos ter um coração aquebrantado. Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor, nos entregar, reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, buscar santidade. Davi, ele reconheceu o seu erro, mas ele foi jejuar.
Davi, ele foi orar. Davi, ele pediu perdão. Davi, ele clamou, chorou. E Deus perdoou Davi. Deus, ele perdoa o nosso pecado. Mas a consequência do nosso erro vem. Deus perdoou Davi, mas a espada não saiu da casa de Davi. Deus perdoou Davi, mas foi necessário ele passar pelo processo. Foi necessário ele ver o que foi que aconteceu dentro da casa dele. Foi necessário ele sofrer essa dor. Mas por que, se Deus o perdoou? Eu e você, com os nossos filhos, quando eles erram, nós colocamos de castigo, nós tiramos o celular, nós deixamos sem brincar, ou nós deixamos num cantinho para pensar, e isso gera dor neles. Não a dor da surra, porque não se pode mais fazer isso. Glória a Deus, porque só quem já apanhou muito sabe. Mas causa algo dentro das crianças, e as crianças posteriormente ela vai falar: epa, eu não posso fazer isso porque senão eu vou ficar sem meu celular. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou ter que ficar 1 hora ali naquele cantinho pensando. Então nos causa um certo temor de não fazer. Então Deus permitiu que Davi passasse pela ver o que aconteceu com seus filhos. Deus permitiu com que um filho viesse a falecer, que era o fruto do pecado, para que ele não cometesse mais o mesmo erro. Para que lá na frente, se porventura passasse na mente dele isso, epa, eu não posso fazer. Eu não posso prosseguir. E o Salmo 51, ele vai... É Davi. Ele é um salmo lindo, onde Davi começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. E segue o salmo, Davi se aquebrantando, Davi se rendendo, Davi se lançando nos pés do Senhor, Davi prostrado diante de Deus e pedindo para ele limpá-lo. Por que Davi falava isso? Porque nós precisamos sermos o quê? Santos. Nós precisamos ser limpos constantemente. Não é porque eu pedir perdão hoje que amanhã eu vou achar que eu não preciso mais pedir perdão, que eu não preciso mais ser limpa, que eu não preciso mais buscar santidade. É todos os dias, é uma constância. Todos os dias eu e você tem que buscar em Cristo a santidade, a qual sem ela nós não veremos o Pai. Precisamos buscar sermos puros. Precisamos buscar em Cristo, porque somente no Senhor nós conseguimos sermos. É impossível eu ser santa porque Sula é pastora, porque o pastor é pastor, porque eles pregam uma palavra linda. É impossível, nós só conseguimos vencermos e sermos santos por causa de Cristo, por causa de Jesus. É somente nele, é só confiando nele, é só se entregando a ele que nós conseguimos vencer todas as pelejas do nosso dia a dia. É somente no nosso Deus. E por que Deus ministrava isso ao meu coração em um culto profético? Embora eu querer muito ministrar outra palavra, eu queria chegar aqui, a palavra que eu estava lendo, era a palavra que João e Pedro chegam no coxo, olha para ele e olha para mim.
Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Porque muitas vezes nós estamos sim prostrados como aquele coxo. Nós estamos sendo carregados como aquele coxo. E Deus é tão lindo que leva uma coisa a outra coisa. Nós somos carregados como aquele coxo. Muitas das vezes nós não temos força para nada, nem para abrir nossa boca, tão somente para fazer isso. Na esperança que alguém vai estender a mão e nos ajudar. Na esperança de que alguém vai segurar firme e vai falar, vem. Porque aquele coxo, ele não estava ali porque ele queria. Ele estava ali porque ele necessitava. Mas um dia chegou 2 homens, caminhando juntos, que olhou para ele e disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. E aquele homem se levantou e saiu andando. Repara, amados, que ele olhou para Pedro. E muitas das vezes eu e você precisamos sim levantar a nossa cabeça. Antes de vir um milagre, Deus quer que eu e você levante a cabeça. E indo mais na frente, na história de Davi, vai dizer no versículo 20, então Davi se levantou da terra, banhou-se, se ungiu e trocou de indumentárias, e entrou na casa do Senhor e adorou. Um dia aquele coxo se levantou, entrou dentro do templo e adorou por um milagre que ele recebeu. Outra hora Davi se levantou porque ele errou. Aleluia. Mas ele se levantou, ele orou, jejuou, pediu perdão e se levantou. E adorou a Deus. O que Deus diz para mim, para ti nesta noite. Não importa o teu erro, não importa o que você está passando, não importa a sua necessidade, não importa se você caiu, se você está de pé, sentado, levantado, não importa. O que importa é você me adorar. Me adora. O que importa é você adorar, seja no momento difícil, seja no momento de adorar, de dificuldade. O que importa é você me adorar, seja no teu erro, ou seja quando você acertou. O que importa é você me adorar quando eu faço milagre, quando eu também não faço ele. Só que a nossa maior dificuldade é continuar adorando e permanecendo na casa de Deus e servindo e fazendo a vontade dele quando não é feito o que nós queremos, quando o milagre ele não acontece. Nós somos acostumados, Davi ele era acostumado a vencer suas guerras. Nós somos acostumados a querer sempre vencer e nós esquecemos que vai chegar o tempo que a gente também precisa parar. Vai chegar o tempo que a gente não vai vencer. Vai chegar o tempo que o Senhor vai fechar. Vai chegar o tempo que o Senhor vai dizer um não. E é onde o Senhor quer ver se você vai continuar o adorando. Chegou um dia que Deus disse um não para mim. No dia que eu mais queria que Ele dissesse um sim. No dia que eu estava de joelhos pedindo a Ele para Ele ressuscitar a minha filha. Nesse dia o Senhor me disse não. Mas no sábado eu estava adorando ao Senhor, dentro do quarto. No sábado uma pastora chegou lá e louvou. E eu adorei a Deus. Porque eu entendi que a gente só vence através da adoração. Eu estou aqui hoje não porque eu sou forte, mas porque eu entreguei, me lancei a Deus. Davi, ele também perdeu um filho, mas por que ele não parou? O filho era fruto do erro dele, mas era filho. O amor dele não era nem maior e nem menor. Mas ele adorou. Ele entregou a sua dor. Como eu entreguei minha dor aos pés de Deus. E ali Deus, ele entrou. Ele sarou. Ele curou. E ele fez. Naquele momento ele me disse o não.
Naquele momento eu escolhi o adorar. E lá na frente eu vi o milagre sendo gerado. Lá na frente, certa feita, alguém botou a mão no meu ventre e disse, dia 24 de outubro, e falou para mim, está feito. 9 meses depois, o meu filho nasceu. Ele não toma o lugar da minha filha que está lá. Mas ele é a restauração. Ele é a restituição. Ele é um novo tempo. Ele é um novo cântico. Ele é uma nova alegria. Ele é uma nova vida. Porque eu confiei e acreditei em Deus. Porque eu continuei o adorando. Tendo ou não. Que esse foi só uns. Depois eu também passei pela dificuldade financeira. Eu também passei por ter só hambúrguer e salsicha dentro de casa. Mas eu continuei o adorando. E eu vi depois o milagre. Deus colocando pão dentro da minha casa. Deus enchendo o meu celeiro. Como Davi viu lá na frente, Salomão nascendo. Porque ele continuou. Ele não desacreditou. Ele não falou, porque isso não aconteceu, eu vou parar de ser fiel a Deus. Eu vou sair da igreja, eu vou parar de... Precisamos deixar de sermos dodóis. Porque a gente não faz para o homem. Eu não estou aqui porque o pastor é pastor dessa igreja. Eu estou aqui hoje porque eu sirvo a um Deus que me capacita, que faz. E é por Ele que eu estou aqui. É por Ele que eu faço. É por Ele que eu abro a minha boca, porque é dEle. O que eu tenho não é meu, é dEle. É Ele que faz na minha vida, na sua vida. Eu sou dele, o meu corpo é dele. O meu corpo não é meu, porque o meu coração não bate porque eu mando ele bater. O meu pulmão não respira porque eu mando ele respirar. É porque Deus dá os comandos e tudo funciona. Porque no dia que ele falar, cessou o seu tempo, eu me vou e não tem quem me deixe aqui. Então precisamos o adorar, mas voltando para poder finalizarmos. Que Deus ministrava ao meu coração. Davi, ele errou, ele pediu perdão, ele se levantou, ele continuou, ele batalhou, ele venceu. Mas ele buscou algo que nós esquecemos, que foi a santidade. E o que Deus ministrava ao meu coração, como que a gente muitas das vezes quer que o milagre seja gerado se nós não deixamos velhos costumes para trás. Como que nós queremos que algo aconteça se nós insistimos em cometermos os mesmos erros? Muitas das vezes o que Deus quer fazer na nossa vida está bem ali, bem pertinho da gente. E sabe o que impede? A gente mesmo de chegar até Ele, de alcançar o nosso milagre. Porque nós não buscamos permanecermos constantes no caminho correto, no caminho certo. Precisamos sermos constantes. Independente se está doendo, se você está sofrendo, se está sangrando, se na sua casa não tem nada. Independente se na sua casa tem tudo, se na sua família só está tendo abundância. Independente se não tem enfermidade na sua família. Independente, amados, nós precisamos sermos constantes. Precisamos sermos constantes no que Deus nos confiou. Precisamos permanecermos constantes para que a gente alcance as promessas de Deus. Aquele coxo, ele voltou a andar porque ele foi constante. Porque mesmo sendo carregado, ele ia. Afinal de contas, ele não tinha as pernas, mas ele tinha a boca para falar que não queria ir. Mas ele aceitava ser levado todos os dias àquele templo. Ele foi constante em ir todos os dias. Até que chegou o dia que ele recebeu o seu milagre.
Sejam constantes. Busquem sermos santos. Busquemos sermos fiéis a Deus. Fiel ao que Ele colocou em nossas mãos. Fiel ao Senhor meu Deus. Fiel ao Senhor em fazer o que agrada a Ele, na obediência. Sem nos virarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Porque alguém está fazendo, eu vou fazer também. Não. Seja fiel à sua fé, à sua crença, ao que Deus colocou dentro do seu coração, ao que está escrito dentro da palavra. Seja fiel àquele que foi o único santo que caminhou por nesta terra. Aquele a qual tudo nos ensina. Aquele que passou por este mundo para nos mostrarmos como devemos caminhar. Seja fiel a Ele. Sejam fiéis, que aí eu e você vai viver as vitórias do Senhor. E eu profetizo nesta noite que nós venhamos buscarmos em Cristo a santidade, o amor, a bondade, a misericórdia dEle. Que nós venhamos buscar em Cristo para que Ele venha tirar todas as nossas incertezas, todas as nossas dores, tudo aquilo que nos entristece, que nós venhamos entregar a Ele, que nós venhamos mostrar para Ele tudo que nós necessitamos, não porque Ele não saiba, mas porque Ele nos ama tanto que Ele gosta de nos ouvir. E a oração, ela é orar, mas a ação. Então ore, amados, busque, se deleitem, mas também tenham a ação de se levantarem, de adorar, de orar, de buscar, de gritar ao mundo, se preciso for, a grandeza desse Senhor, que nos segura pela mão e que nos coloca de pé e que nos faz vencer. Aleluia.